noite, boa noite. Boa noite para ti que está em casa, boa noite para ti que está aqui presencialmente. Quero te convidar a ir ficando de pé. Sei que a gente está no final do dia. Daqui a pouco a gente passou o dia aí trabalhando, passou o dia às vezes passeando, a gente chega aqui cansado, né? Tu que está em casa também, 8 horas já, né? Nosso horário chave aqui do nosso culto, do nosso encontro aqui. E às vezes a gente chega aqui cansado, né? Mas eu quero te falar que hoje é uma noite aqui pra ti e pra mim de renovo. Amém? De renovo de Deus. É uma palavra de renovo aqui pros nossos corações. Fala pra essa pessoa que tá do teu lado e que tá contigo, diz: tem uma palavra de renovo pros nossos corações aqui. Pra gente sair daqui animado, fortalecido, renovado, restaurado dos nossos corações aqui. Porque é isso, né? Diz que a palavra de Deus fala, Vicky, que os jovens têm força. E se a gente tem força, hoje a nossa força aqui, ela vai ser renovada e também ela vai ganhar um direcionamento. Deus vai dar um direcionamento para nós aqui, porque às vezes a gente usa essa força também de uma maneira inadequada, né, Mariana? Então Deus vai dar isso para nós aqui, amém? Por isso que Deus te trouxe aqui. Então, antes da gente começar esses louvores aqui, Vicky, a gente vai olhar para essa pessoa que está do nosso lado aqui. Eu vou olhar para o Léo, tu que está em casa fazer esse exercício. E nós vamos falar: boa noite, jovem! Vamos lá! Confesso que sou fraco e preciso ouvir tua voz. Ela é meu combustível para caminhar nessa vida em tua direção. Fala comigo, contigo, fala conosco, Senhor. Meu Deus tem pés de andar, meu Deus tem, meu Deus tem olhos para ver, ouvidos e me ouvir, narinas e me cheirar, tem boca e me fala. Oh, declara isso! Fala comigo, fala. Estou pronto. Eu quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor, vem e fala. Teu servo ouve. Eu quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz. E eu confesso que sou fraco e preciso ouvir tua voz. Ela é meu combustível, ela é para caminhar nessa vida em tua direção. Fala comigo, fala contigo, fala conosco, Senhor. Meu Deus tem pés de andar, meu Deus tem mãos de tocar, meu Deus tem olhos para ver, ouvidos e me ouvir, narinas e me cheirar, tem boca e me fala. Vem e fala comigo, fala. Estou pronto. Eu quero tanto ouvir tua voz de amor,
tanto ouvir tua voz, Senhor, vem e fala. Teu servo ouve, eu quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, diga isso ao Senhor. Eu quero ouvir tua voz e as batidas do teu coração, tuas vestes tocar, sentir teu perfume, tua doce presença me envolver. Vai falando isso, aleluia. Eu quero ouvir tua voz e as batidas do teu coração. Toca nas vestes do Senhor nessa noite, tuas vestes tocar, sentir o teu perfume, tua doce presença me envolver. E agora vamos puxar nas palmas, meu Deus! Meu Deus tem pés e anda, meu Deus tem mãos e toca, meu Deus tem olhos para ver, Ele te enxerga e Ele te toca, aleluia. Ouvidos e me ouve, narinas e me cheira, tem boca e me fala, e fala comigo, fala. Estou pronto, eu quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor, vem e fala. Teu servo ouve, eu quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor. Amém. Fala pra alguém assim, ó. Tu quer ouvir a voz de Deus hoje? Mas pergunta com convicção. Tu quer ouvir a voz do Senhor hoje? E agora responde, porque eu quero. Eu quero. A gente quer, a gente anseia por isso. Em todos os momentos. Jovens, quando a gente fala, quando a gente declara isso, né? Fala comigo, fala contigo, fala conosco. Está declarando isso na vida de alguém. Porque nós precisamos ter um ouvido. E às vezes a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente vive, né? Nesse agito. A gente vive em dias muito atarefados. Mas o Senhor, Ele quer te parar nessa noite. Como o Edu falou, noite de renovo. Noite de renovo para tua alma, para tua convicção. Senhor, Ele quer se derramar para ti nessa noite. Mas a gente precisa ter um ouvido. Jovens, nós jovens somos muito agitados. A gente começa naquela fase da adolescência, criança já é agitado por si só, né? Mas a gente continua até uma certa idade e às vezes até a fase adulta. Então fala para o Senhor, Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz. Essa é uma oração. Precisa ser uma oração. Senão nós não vamos estar ouvindo. O Senhor fala e a gente não ouve. Por isso que a gente vai continuar dizendo, né? O Edu, ele falou sobre renovo para que a gente não venha parar. Não é tempo de parar, irmãos. A gente vai continuar cantando e se alegrando e dizendo que nada para a igreja do Senhor, amém? Nada para a igreja do Senhor. Oh, 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 oh. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Diz assim, ó, estamos de pé. Oh! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Oh! Estamos de pé e nunca caminhamos pelo
pelo que vemos. Olha só o que nos move. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Fala assim: estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. E as palmas, vamos juntos. A perseguição parou a igreja, o coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição parou a igreja, o coliseu parou, nada para. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Faça essa oração nessa noite. Não caminhamos pelo que vemos. A gente declara que as circunstâncias não nos param mais. É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Oh, nós estamos mais uma vez. Oh, não caminhamos pelo que o que nos move é o que a gente crê. Oh, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Muitas vezes nós somos levados a caminhar pelo que a gente enxerga. Só que a palavra do Senhor, ela fala o contrário. Ela fala para que a gente avance mesmo não enxergando. E para isso, irmãos, precisa de muita coragem. E precisa de libertação dos nossos próprios medos. Libertação daquilo que nós somos. E quando a gente compreende quem de fato nós somos, nós conseguimos aprofundar cada vez mais nossas raízes. Nós conversamos muito sobre isso nesse nosso retiro. Só que agora precisa ter um pós. E esse pós precisa de muita coragem, muita convicção,
muita graça do Senhor. A graça do Senhor é o que nos sustenta, para que a gente avance nesse momento. E eu quero que a gente tenha um tempo de oração aqui. Pode ficar no teu lugar, mas vai colocando diante de Deus. A gente volta de um ambiente cheios, só que muitas vezes a gente acaba ficando um pouco mais para baixo, um pouco mais desanimados. E é isso que a gente está cantando desde o início, para que o Senhor Ele fale conosco, mas que Ele aponte também esses lugares que vão se perdendo ao longo dos dias. A gente está falando de perseverança nessa noite. A gente está falando de renovo nessa noite. E por nós sermos ainda uma natureza muito inconstante, nós vamos nos perdendo dentro do nosso próprio orgulho. Senhor, liberta, Senhor, nessa noite, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós queremos. A gente quer receber de Ti. Fala isso para Deus. Senhor, eu quero receber uma porção de Ti. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Mas para isso eu preciso calar, Senhor, esses pensamentos agitados dentro de mim. Aquieta a Tua alma nessa noite, para ouvir aquilo que o Espírito está te conduzindo. E Ele tem uma palavra para ti. Às vezes a gente chega aqui achando que Deus não fala conosco. Nós estamos enganados. O Senhor, Ele fala em todo o tempo. Clama a Ele nessa noite. Pede para que Ele te mostre como que Ele fala contigo. Se tu chegou assim aqui. Senhor, Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Olha só, sem a graça, sem Tua graça, que seria de mim? Oh, eu não entendo, Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser Sua casa. Se você estiver aqui, Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado.
Mas eu sei que no tocante, lá dentro, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu mereço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Oh, se enche da bondade. Reina o Espírito sobre a carne. Oh, tem bondade pra gente se encher. Oh, e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. E eu passo a ser, livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser, ele vai se enchendo, se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. Vai pedindo isso pro Senhor. Oh, Senhor, e reina o Espírito sobre a nossa vontade, sobre a carne, sobre os nossos desejos. E reina, Senhor, e reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Essa precisa ser a nossa oração. A gente precisa olhar para nós e ver que a gente não consegue, para que o Espírito do Senhor, ele reine sobre toda a carne. É difícil tomar essa decisão. É difícil orar isso, irmãos. E reina o Espírito. Mas a gente precisa reconhecer que tem tantas coisas que ainda fazem com que a gente cometa o contrário daquilo que Deus tem proposto para nós. Porque Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas. Por isso, ora nessa noite, reina, Senhor, o teu Espírito. Reina o teu Espírito, Senhor. Vem e reina o Espírito
carne. Amém. A gente tem que entender o que a gente está cantando hoje aqui, irmãos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a gente clamar com força aqui nessa noite. Porque a gente vive essa luta dentro de nós, amém, irmãos? A gente vive essa luta dos nossos desejos, dos nossos prazeres, daquilo que a gente quer, com aquilo que agora a gente está entendendo, com aquilo que Deus vai derramando agora na nossa vida, com a vontade dEle, com o propósito dEle, com os sonhos deles, e agora a gente começa a viver essa luta. É isso que a gente está cantando aqui nessa noite. A gente está dizendo: olha só, Senhor, reina o teu espírito sobre a minha carne. Mas para isso, Vicky, eu quero que a gente cante de novo aquela parte. Então enche-me de ti. Esse tem que ser o nosso clamor, da gente se esvaziar aqui nessa noite, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente está cheio de nós, a gente está cheio das nossas vontades, a gente está cheio dos nossos desejos, a gente está cheio ainda, a gente vive ainda uma vida egoísta, pensando só em nós mesmos e procurando Deus para satisfazer os nossos prazeres, os nossos desejos, ou resolver o nosso problema. Por isso que nessa noite aqui, irmãos, o que a gente vai cantar é: então enche-me de ti, Senhor Deus, até que não haja mais espaço. Daqui a pouco ainda tem espaços na minha vida que precisam ser preenchidos, lacunas, brechas, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Por isso que eu estou aqui nessa noite para cantar: enche-me de ti, enche-me de ti, enche-me de ti. Eu quero ser cheio de ti, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Graças a Deus. Esse tem que ser o nosso anseio, irmãos. Nosso anseio, ser transformado pela presença do Senhor. O salmista fala isso, né? Que uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: estar em Tua presença, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Então uma coisa eu peço, então tem um momento nosso que a gente pede, mas tem um passo que a gente tem que buscar. Tem um passo nosso que é prático. Tem algo que vem agora da nossa vida, que a gente tem que buscar. E é esse clamor no coração, Vitor. A gente tem que ter esse clamor no nosso coração, sempre. Não pode cessar esse clamor, de ser cheio da presença de Deus. Amém? Graças a Deus. Pode te assentar. Pastor Tiago, liga a luz para nós, por favor. Graças a Deus. Que bom, né? Que bom a gente poder estar juntos aqui. A gente não se cansa de falar, porque a gente crê, né, Ana, que quando a gente está reunido, nosso ser vai sendo transformado, né? Que esse louvor, né, Vicky? Essa presença do Senhor, que é a vida dos irmãos, que é a vida da igreja, vai transformando a nossa vida, né? Então aqui é uma reunião de transformação, de entendimento. Tu que está em casa também, está nos acompanhando, recebe isso na tua vida. Quando tu está aqui, está com a gente, está participando, né, dos nossos cultos aqui,
tua vida vai sendo transformada a partir da vida dos irmãos, né? E hoje está aqui com a gente também o Diego, um amigo, né, de longa data aí, o Diego. Tava lembrando aqui, tu não chegou a me treinar, né? Trabalhamos juntos, né? O Diego foi meu treinador, depois aluno de futebol, meu e do Lipe. A gente tem uma história aí junto já. Então tu já é de casa, já é da família, fica bem à vontade aí, Diego, no nosso meio aí. Sempre muito bom, a gente fica feliz aí de receber essas visitas aqui na nossa casa, né? Diego também é amigo do Vitor aí. Eu vi que o cabelo dele tava alinhadinho, cara. Só podia ser lá, cara. Graças a Deus, sente à vontade aí, tá, meu irmão? Muito bom te ter com a gente aí. E antes da gente passar para a palavra, eu quero te deixar aí bem à vontade também. Se tu entende dízimo e oferta, tem que entender dízimo e oferta. Se tu não entende, procura saber. Não faz nada sem saber esse princípio na tua vida, né? Entende, busca. Isso também é uma parte nossa, né? Às vezes a gente não sabe porque a gente não busca. A gente busca saber para a gente poder usar, né, desse princípio na nossa vida, guardar a nossa vida financeira. Então, se tu entende já isso, faz isso nesse momento, na nossa chave Pix aí, os dízimos e as ofertas. Amém? Vamos passar para o nosso momento da palavra. Hoje quem vai estar aqui vai ser a Rosângela Pegloff. Vai estar trazendo aqui o coração dela pra gente, aquilo que ela está pensando. Fica bem à vontade aí, mano. Boa noite. Deixa eu colocar aqui minha aguinha. Muito bom, né? A gente poder vivenciar esse pós-retiro. Semana passada a gente teve ali um grande final de semana ali, juntando com aquele feriado, né? E a gente tem repercutido ainda muito tudo que a gente recebeu e continua recebendo, e Deus vai gerando palavra no nosso coração e vai falando conosco e vai falando através dos irmãos, e a gente vai compartilhando e se ouvindo, e eu vinha pensando numa palavra há um tempinho já, que está ali em João, capítulo 6. Eu vou me deter a partir do verso 26, mas ela tem um contexto, né? O capítulo 6 de João ali, ele começa falando lá de quando Jesus faz aquela multiplicação dos pães e peixes no meio da multidão, né? Que é uma passagem bem conhecida. Logo depois daquilo, os discípulos saem para pescar, e aí Jesus aparece no mar. Vem uma tempestade também, uma passagem muito conhecida. É aquela passagem que Jesus anda sobre as águas, e ali os discípulos veem ele, e o Pedro também anda ali com ele, né, por um breve momento sobre as águas. Tem toda aquela história de Pedro. E logo depois tem lá a partir do verso 26, que é quando aquela multidão que estava do outro lado do mar, do rio, estava vendo Jesus, e de repente Jesus sumiu, e eles atravessaram e foram procurar Jesus do outro lado. E aí acontece essa história, né? Eles chegam e perguntam ali para Jesus: como que o Senhor chegou até aqui? Então eles chegam ali cheios de dúvidas, né? Eu gostaria de ler primeiro com vocês, e aí a gente vai conversando a respeito do que eu fiquei pensando sobre essa palavra, tá? Todo mundo achou? É João 6, 26. É um pouquinho longo assim, mas eu acho importante a gente ler para a gente poder ir conversando ao longo dessa noite, tá bom? Então, no verso 26 diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer?
Então eu quero que vocês lembrem bem dessa pergunta. Aí no verso 29, Jesus lhes disse: essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que o enviou, naquele que ele enviou. E eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Então no verso 29, no verso 28, eles perguntaram: o que nós podemos fazer? E nesse verso 30, eles perguntam: o que o Senhor pode fazer? E aí segue no 31. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. E Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos esse pão todos os dias, disseram eles. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Então, até aqui, né? Então, tem todo um diálogo ali de Jesus com esses homens, e a gente pode perceber a paciência de Jesus ao ensinar eles, né? Jesus estava sendo muito claro ali nesse ensino, trazendo que ele era o verdadeiro pão, que eles não precisavam se preocupar com comida, mas que lá no fundo Jesus sabia que eles ainda não tinham entendido os sinais que Deus estava fazendo. Tanto é que eles pediram um sinal, que eles disseram: como que a gente vai crer em ti? Mostra-nos um sinal. Só que um pouquinho antes ali, do outro lado do rio, Jesus tinha feito um grande sinal, que era a multiplicação dos pães e peixes, né? E eu fiquei pensando muito nessa linha do fazer por merecer. A gente até conversou um pouquinho sobre isso lá no retiro, em algum momento o pastor trouxe isso, né? Que a gente sempre acha que a gente precisa fazer algo para merecer alguma coisa. Isso se demonstra muito no nosso ambiente de trabalho, né? A gente trabalha para receber um salário, né? A nossa mentalidade hoje tem sido transformada, né? Que a gente entende que o salário não é aquela remuneração financeira. O salário é o fruto daquilo que a gente planta. Esse é o nosso verdadeiro trabalho, né? Então, hoje a gente vai para um ambiente de trabalho, mas a nossa consciência está que o salário financeiro, ele é uma consequência, mas ele não é o foco. A gente está ali para se entregar, e as vidas que Deus vai nos dar vão ser o salário, né? E aqui Jesus parece que ele estava tentando explicar isso para eles, né? Não se preocupem com essa comida, vocês já têm, eu estou aqui com vocês, e eles não conseguiam entender. Então eu fiquei pensando muito nisso, né? Quantas vezes a gente está aqui, a gente está recebendo palavra, a gente está ouvindo do Senhor, mas a gente não entende. Parece que a nossa mente fica bloqueada. E a gente pensa: tá, mas o que eu tenho que fazer? Tá, mas como é que eu faço? Como que eu faço para ser salvo? Logo que eu me converti, muitos e muitos anos atrás, a gente era muito assim, padronizava, né? Ai, pode isso, não pode aquilo, pode não sei o que. Só que se tu for ver, sim, a gente tem um desejo no nosso coração de ser pessoas mais parecidas com Cristo, mas a gente, ao longo da caminhada, a gente percebe que acontece o que diz nessa música que a gente cantou agora há pouco. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer, muitas vezes a gente comete. Então, se torna o quê? Por mais que eu me esforce, eu não tenho capacidade. Mas sim, tenho o empenho do meu coração. Por outro lado, ao mesmo tempo que a gente pensa que a gente precisa se esforçar para receber a graça de Deus, que a gente precisa fazer coisas, que a gente precisa seguir uma metodologia para ser merecedor da salvação e de Cristo andar com a gente também cobra que Ele também nos apresente o resultado, que é isso que acontece aqui, que Jesus fala ali com eles, que Ele é o pão da vida e tal, e que eles têm que crer, apenas crer. Ele só diz assim: você só tem que crer em mim. Tipo assim, eu vou falar as coisas para vocês e vocês têm que acreditar, vocês têm que confiar. E aí eles dizem: tá, mas o que tu pode fazer? E a gente é assim uns com os outros, né?
A gente chega no irmão, o irmão começa a conversar com a gente, começa a falar e a gente diz, tá, mas o que tu tem para me apresentar? Tu tá me falando aí, a gente tá conversando, tu tá me trazendo pontos, mas e o que tu tem de bom para me apresentar? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente pensa que a gente tem que fazer, a gente também cobra que o outro faça. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nessa mentalidade escrava que a gente ainda vive. Cobrando e também querendo fazer algo para merecer, né? E aí Deus me levou a uma palavra que também linka com isso e que está lá em Efésios, que ela fala sobre isso, que não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação, mas que ela é dada a nós de graça e pela graça. Que se não for pela graça de Deus, não tem. O Espírito vai reinar sobre a carne no momento que a graça vier sobre nós, independente do nosso esforço. Não tem a ver com o nível de esforço que eu estou fazendo. Não tem a ver com o nível de obras que eu estou demonstrando aqui. Eu posso estar andando aqui no meio de vocês demonstrando muitas coisas, mas lá no meu interior eu estar matando, julgando, condenando os que estão perto de mim. E isso é o que vale para o Senhor, né? E a graça dele é que vai se manifestar. Então, ali em Efésios, capítulo 2, eu quero que vocês abram ali comigo. Verso 8. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Amém? Efésios 2:8 diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão já preparou para nós, já planejou para nós. Então, olha só. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para quê? Para que ninguém venha se orgulhar. A gente conversou muito sobre isso, né, também, todo esse feriadão, né, sobre o orgulho e sobre o amor. Então, aqui quebra tudo isso, né? Para que a gente não venha se orgulhar, o Senhor nos dá pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, que é aquilo que Jesus falou ali. Ele diz, creia em mim. Só crê que vai vir para ti aquilo que tu precisa. Então eu fiquei assim, tenho ainda, né, refletido muito sobre isso, né, como que a gente ainda não consegue muitas vezes crer no Filho de Deus, né, crer no Senhor Jesus e entender que a gente já tem tudo, que a gente não tem que estar correndo atrás e fazendo e buscando e nem cobrando o outro, que o outro apresente também um resultado para nós, né, porque a gente vive muito isso também no nosso dia a dia, né, de querer que o outro apresente um resultado. Entender que no tempo dele, no tempo do Senhor, ele também vai ser alcançado por essa graça, né? Cada um de nós. Então, resumidamente, foi mais ou menos isso que eu fiquei pensando, né? Já queria deixar aberto também, tu que está em casa, se quiser colocar ali nos comentários, a nossa equipe tá de olho ali. Se vocês quiserem participar, fiquem bem à vontade. E estamos aqui abertos para continuar conversando sobre essa palavra. Amém. Graças a Deus, Rô. Uma mensagem bem oportuna aqui para a gente conversar, refletir sobre ela, porque realmente, né, às vezes a gente faz com Deus barganha, né? Então, eu vou fazer alguma coisa para que Ele me dê algo em troca. Então, eu vou fazer algo. Então, se eu faço bem, né, na minha justiça, de alguma forma eu vou ganhar o bem também. Então ele vai me aceitar lá no final, estou aqui ajudando as pessoas, estou aqui fazendo tudo certinho, e de alguma forma no final ele vai me aceitar lá no céu. Vou chegar lá e ele vai dizer, cara, esse cara não foi tão ruim assim, eu acho que ele pode subir, pode ir pro céu. E a gente viu que não é assim, né, Rô? Porque senão isso daria orgulho para nós, né? Daria alguma glória pra gente. Não é assim. A gente não foi merecedor da salvação, isso vem da fé, isso é dom de Deus, Deus derramou na nossa vida, uma fé que é o ouvido para ouvir a voz de Deus, como a Vicky
o pessoal do louvor trouxe pra gente aqui, né? Ouvir a voz de Deus, essa é a fé. Então, algum dia da nossa vida, Deus deu esse ouvido pra gente, a gente conseguiu ouvir a voz de Deus e a partir disso a salvação chegou na nossa vida. Foi salvo, né, na nossa consciência e agora tem uma caminhada de libertação dessa luta constante que não se faz sozinha junto com os irmãos. Por isso que a gente está aqui hoje, nessa noite. Depois disso, eu fiquei pensando assim para agregar, depois disso que a salvação chega na nossa vida, tem um empenho que é nosso. Porque senão a gente pode também cair num comodismo, da gente achar que, beleza, então se não é por obras, eu vou aqui agora desfrutar dessa salvação. E a gente fica um filho irresponsável dentro de casa, daquele que quer pegar toda essa herança que chegou na vida dele e usufruir e gastar de todo e qualquer jeito. E não é isso. Aí eu lembrei de um texto, essa semana eu estava pensando nele também, lá em Mateus 11, no versículo 12 e 13, diz assim que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então, os que usam agora desse esforço, os que ganharam essa força de Deus de se tornar filhos, não é que eles vão usar isso de barganha agora para entrar no céu, não. Ele já entendeu que foi salvo e agora ele ganhou sobre si, dentro dessa liberdade, uma responsabilidade. Ele não vai usar dessa liberdade para libertinagem, que foi o que a gente recebeu lá no retiro, né? Não, ele usa dessa liberdade como responsabilidade, daquele que agora entende que ele tem que encontrar esses outros irmãos. E aí ele se esforça, porque o que ele quer é usar de uma maneira inadequada dessa herança. É isso que a gente quer. Por isso que é uma luta da carne com o espírito. Porque o que a gente quer agora é pensar em nós mesmos, é realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos prazeres. Mas agora essa consciência que ouviu a voz de Deus e está sendo salva, coloca nele uma responsabilidade daquele que tem que entregar agora, que ele tem que caminhar, que ele tem que encontrar os irmãos, que ele tem que semear essa mesma semente de fé no coração de alguém. Então tem um esforço depois, que ele é nosso. A gente precisa se esforçar, né, para ganhar o reino de Deus. Amém. Sabe o que eu fiquei pensando quando a gente fala dessa parte prática e a gente quer dar um jeito de fazer com que as obras e a palavra de Deus ela se molde diante da nossa vontade, né? E isso é muito sério, porque a gente tem esse poder de persuasão conosco, porque não é só com as pessoas. A gente vai usando a palavra para se enganar. E como o Edu falou, é necessário esse esforço, né? E é um esforço de buscar uma verdade que não é uma verdade que muitas vezes a gente vai entender. E eu acredito que é um desafio para nós, porque quando a gente está nessa caminhada, né? E tu usou ali o início assim desse momento da conversão. E uma vez eu fui ouvindo um homem falar sobre essa conversa. A gente remete muito à conversão. Tá falhando um pouquinho? Assim? Tá. Me ensina, por favor. Eu não tô acostumado a segurar o microfone, como você sabe. Tô acostumado a segurar o violão só. A conversão ela não é um momento em que a gente está indo por um percurso e a gente volta. Então é isso, né? É um momento que existe uma volta, um retorno nosso nas coisas de Deus. Só que quando a gente vai deixando muitas coisas que a gente foi carregando, é muito doloroso e precisa desse esforço da nossa parte. É um esforço, é diário. Só que tem momentos que a gente cansa ou que a gente faz da palavra de Deus momentos para que a gente mesmo venha se satisfazer. E aí a gente entra nesse ambiente de religião. A religiosidade, ela nos acomoda. A religiosidade, ela faz com que a gente só cumpra um protocolo, só cumpra obras que elas vêm numa cartilha e que a gente vai ali cumprir na semana. E é mais que isso.
E quando a gente conhece isso, isso nos liberta. E a gente fica mais leve. A gente leva a vida de uma forma muito mais leve. Então é um ensino para nós essa noite, nos incentiva, porque a gente vai conseguir se esforçar e caminhar quando a gente de fato pedir ajuda. E isso é muito difícil. Porque o orgulho, como a gente aprendeu, ele não permite que a gente faça isso. É muito interessante essa questão do esforço, né? Porque a gente já conversou bastante aqui também sobre a gente empenhar o esforço de uma maneira inadequada ou por um propósito que está distorcido, né? E é bem isso, né? Existe sim, né? Que não é também isso, né? Agora também a gente conversa muito aqui, né? Já foi falado também entre nós essa questão de que a gente é muito extremista, ou 8 ou 80, né? Ou eu quero fazer para mostrar que eu faço, que eu sei, que eu sou bom, que eu mereço, ou eu entro nesse outro lado aí, que é assim, não, eu já tenho tudo. Eu sou filho do rei, a gente fala, né? Eu sou filho do rei, eu vou viver no ruas de ouro, não sei o quê, eu tenho tudo. E aí a gente não faz nada. Também não, né? E é muito legal isso, porque um esforço empenhado de uma forma errada, ele gera apenas um cansaço e um esgotamento. E tu não sai do lugar, parece, né? Tu anda. Eu vivo muito isso na minha vida, né? Às vezes eu ando e eu vou e eu faço e eu venho e eu converso, mas eu não consigo. A impressão que eu tô estagnada no mesmo lugar. E não é uma impressão, é real. Até os meus irmãos sentarem comigo e me dizer, eu acho que tu tá empenhando teu esforço no lugar errado. Ou com a consciência ainda não transformada. E aí Deus vem, né? E aí tu começa a empenhar esse esforço com propósito, entendendo que não é a busca pelo resultado, mas que vai aparecer esse resultado a partir de um coração arrependido. Aquilo se torna leve. Não quer dizer que tu não vai cansar. Tu vai, mas tu vai te renovar através da vida dos irmãos, né? Então tem esse renovo que a gente conversou também, né? Quando tu entende esse empenho, que não é mais um fazer, mas é entender essa responsabilidade, né? Oi. Porque essa palavra, ela me chamou muita atenção, Rô, quando tu começou a trazer, porque agora também tu falando sobre esse empenho que a gente faz da forma errada, eu fico imaginando esses homens aqui, que o empenho deles ali era enxergar algum sinal onde eles pudessem ter uma segurança para assim eles acreditarem, a partir disso eles fazerem alguma coisa. E tem esses dois lados, né, da nossa caminhada com o Senhor. A Jéssica comentou na nossa reunião hoje. No início, a gente precisa muitas vezes ver esses sinais acontecendo mesmo para a gente crer daqui a pouco no início. Jesus, ele fazia esses sinais aqui para aqueles que não criam, não para aqueles que já criam. Então, no início, a gente até precisa disso. No momento que a gente enxerga o Senhor e que a gente agora deposita a nossa fé nele, a gente já não precisa mais de nenhum sinal muito grande, porque a gente já está com uma convicção no nosso coração. Então a nossa busca a partir disso é descobrir o que Deus quer fazer. E daqui a pouco isso não vai ser nada claro para nós de primeiro momento. Por isso que a gente diz que a nossa vida com o Senhor é uma vida de angústia, porque tu está sempre buscando, tu está sempre querendo descobrir o que Deus está fazendo, sempre querendo descobrir o que Ele está falando em cada situação, em cada momento. Por isso que quando acontece alguma coisa, a gente já senta, já conversa, já bate cabeça para orar juntos, entender o que Deus quer falar. Porque às vezes não é tão claro aos nossos olhos como a gente gostaria que fosse. Mas é uma caminhada de fé. Então, tem duas formas a gente pode viver essa nossa caminhada de fé, né? Ou a gente busca sempre esse aparente, porque da mesma forma que a gente é saciado muito facilmente quando a gente vê alguma coisa acontecendo, da mesma forma quando a gente vê algo diferente daquilo que a gente esperava, a gente também se frustra muito facilmente, então não tem um fundamento bem estabelecido, que é essa fé, que vai nos tornando inabaláveis nesses momentos, né? Então é muito interessante, assim,
possibilidade que hoje a gente tem de buscar a boa parte, que às vezes não é tão aparente aos nossos olhos, mas tem um fundamento que não vai deixar com que a gente caia tão facilmente a partir das situações visíveis, né? É muito mais profundo. Então, muito bom. Oi. E esse cansaço que tu tava falando pra gente, vai muito da expectativa que a gente vai criando, porque nessa consciência do fazer para ganhar algo, a gente cria expectativa. Então a gente não cria só expectativa com Deus, a gente cria expectativa nas pessoas, no outro. Então as nossas relações, elas estão assim. Então com a nossa esposa, a gente está assim. Então porque eu sou um cara dedicado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu também espero que o outro me recompense na mesma medida que eu estou fazendo. Porque é assim com Deus. Então a nossa relação uns com os outros fala muito da nossa relação com Deus. Então se a gente quer saber como é que está a nossa relação com Deus, a gente tem que saber, a gente pode avaliar como é que está a nossa relação uns com os outros. Será que a gente está bem uns com os outros? Como aquele que está fazendo algo esperando em troca? Será que eu não estou sendo assim nas amizades que eu estou tendo? Estou esperando que o meu amigo me chame, estou esperando que ele me dê um presente, estou esperando que ele seja da mesma forma carinhoso comigo. Às vezes a gente está assim. E aí a gente vai se frustrar. E aí a gente vai abandonar uns aos outros. Por isso que as nossas amizades hoje não duram. Por isso que os nossos casamentos hoje não duram. Por isso que a gente vive hoje aí um índice de divórcio gigantesco. Por quê? Porque a gente está criando expectativa uns na vida dos outros. Está esperando algo em troca do outro. Em vez da gente entender que a gente já recebeu tudo através da vida de Jesus, e o que agora a gente tem que fazer é se esforçar para entregar um na vida do outro. Tem que me esforçar para entregar tudo que eu tenho na vida do Léo, na vida da Laura, na tua vida. É um esforço meu, porque eu quero é extrair tudo que tu tem para mim. Então essa mentalidade, sabe, irmãos, que a gente tem que clamar a Deus nessa noite, sim, para mudar essa mentalidade escravagista ainda que está na nossa vida, sabe? Da escravidão. O escravo é isso, ele só quer extrair tudo aquilo que o chefe pode dar para ele. E ele até vai ali desempenhar um bom serviço, mas ele não vai fazer nada além, Vic, daquilo que tu falou, daquilo que o chefe falou. Olha, faz isso que tu vai ganhar isso. Então acho que a gente tem que finalizar assim essa noite clamando a Deus assim para que essa mentalidade venha mudar na nossa vida, sabe? Essa mente de Cristo, de ganhar essa mentalidade assim de que a gente já tem tudo e que agora a gente tem que descobrir as nossas responsabilidades e parar de exigir uns dos outros aquilo que a gente tanto quer. Então, graças a Deus assim pela tua vida, Rô. Vamos colocar de pé pra gente finalizar orando, pra gente finalizar buscando a Deus, né? E às vezes a gente se encontra assim nessa noite, né? Às vezes a gente se encontra assim, a gente vai fazendo uma reflexão, a palavra de Deus vem, né? Trazendo luz assim no nosso coração. E às vezes a gente se encontra assim, exigindo um do outro, fazendo as coisas, né? Até coisas lícitas, né? Mas a gente está fazendo aquilo já esperando algo em troca. A gente já está fazendo aquilo ali esperando, não, mas uma hora ele vai me recompensar, uma hora ele vai me dar de volta. Eu estou dando um abraço esperando, não, eu vou dar esse abraço aqui, porque a hora que eu precisar eu sei que ele também vai me dar. E a gente chega uma hora que aquela pessoa não dá, e eu vou cobrar dela. Ah, mas como assim tu não me deu um abraço quando eu mais precisei? Então a gente é assim. E não tem problema, porque a gente começou louvando a Deus aqui, Vic, que esse lugar
é um lugar de transformação. Transforma o meu ser, a partir de eu ser cheio da presença de Deus. Vai transformando a nossa vida, vai transformando a nossa consciência. E isso não é sozinho. Por isso que nós vamos finalizar aqui orando juntos. Então procura alguém aí, encoste alguém, abraça alguém aí, para estar orando junto contigo nessa noite aí. E vai clamando pela vida dessa pessoa aí. Porque às vezes a gente não tem força nem para orar, Rô. Não tem força ali, gente, está tão fraco. A gente falou que era uma noite de renovo. É uma noite de renovo aqui. Então encosta nessa pessoa que está do teu lado e ora junto com ela aí. Te esforça junto com ela. Sabe, daqui a pouco nessa noite o que tu mais queria era uma oração. Faz o contrário. Já que tu quer tanto uma oração, encosta em alguém e ora por alguém. Encosta em alguém e ora por alguém. Clamando junto com essa pessoa, dizendo: Senhor, no nome de Jesus, muda a mente do meu irmão. Ajuda o meu irmão, daqui a pouco ele está assim. Ele está querendo só extrair nas relações. Ele está só esperando algo em troca. Ele está fazendo obras, está fazendo coisas, esperando que tu recompense ele. Espírito Santo. Mas tu trouxe ele aqui, Pai, nessa noite, para orar pela vida dele. Tu trouxe aqui, Pai, para eu junto com ele aqui, Senhor Deus, entrar nesse ambiente de clamor, entrar nesse ambiente aqui, Senhor, de oração, de choro, de quebrantamento, para dizer: Senhor Deus, nos ajuda, enche-nos de Ti, Senhor, enche-nos de Ti, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Continua orando, irmãos, enquanto a Vicky vai trazendo um louvor para nós. Continua nesse ambiente, no nome de Jesus. Eu buscarei Tua glória, eu não vou me cansar. Subirei no mais alto dos montes, Teu nome eu quero adorar. Quando eu estou fraco, Tu me fortaleces, ó Deus. Em Tua presença eu quero estar. Tu és o meu Salvador, és a mão que me sustenta, minha vida está em Ti, ó Senhor. Tu és o Santo dos Santos, Teu amor me mudou, és o Rei da glória, e nada me afastará de Ti. Tua graça não tem fim. Eu ouço Sua voz me chamar: filho meu, você nasceu pra mim, E nada me afastará de Ti. A Tua graça não tem fim. Eu posso ouvir o som, eu ouço a Sua voz me chamar: filho meu, você nasceu pra mim. Tu és o meu Salvador, és a mão que me sustenta, minha vida está em Ti, ó Senhor. Tu és o Santo dos Santos, Teu amor me mudou, és o Rei da glória, e meu favor, e nada me afastará de Ti.
tua graça não tem mais fim, não tem mais fim. Eu ouço a sua voz me chamar, filho meu, você nasceu pra mim, e nada me afastará de ti. Tua graça não tem fim. Eu ouço a sua voz me chamar, filho meu, você nasceu pra mim, Senhor. Tu és o meu Salvador, és a mão que me sustenta, minha vida está em ti, ó Senhor. Tu és o teu amor me mudou, és o Rei da glória. Só ti meu clamor, só ti nosso clamor. Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. O Senhor, Ele te chama pelo nome. Presta atenção, Ele te chama pelo nome porque Ele te conhece. Sai daqui com essa convicção, com esse renovo de Deus para a tua vida. Lembrando que amanhã a gente tem o nosso culto das 9 da manhã e também das 19 horas. Amém? Deus abençoe. Te despede de alguém e diz isso para esse teu irmão. O Senhor te chama pelo nome. Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior que esse mundo me foi dado, uma herança eterna, maior prova do amor tão profundo. O que a gente tem, aleluia! Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, sim, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Me deu tudo a me dar a salvação. Yeah, 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 assim Jesus. Yeah, yeah, eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. E agora, Jesus Cristo será sempre nossa canção.
eu